Oi pessoal, tudo bem? Eu vim trazer aqui uma videoaula bem breve para vocês, uma revisão bem resumida da farmacologia dos antimaláricos. Então vamos lá. Basicamente eu trouxe essa tabelinha aqui porque ela é muito boa, ela é um resumo dos fármacos mais utilizados. E o que a gente já pode ver nessa tabela: nenhum fármaco vai atuar na fase esporozoítica, que é a primeira fase da malária, que é assim que ela entra na nossa corrente sanguínea. A gente também nota que o único fármaco que vai atuar na fase de hipnozoito vai ser a primaquina, e isso é importante porque a primaquina vai ajudar a evitar um estágio latente da doença, que ele vai ficar ali, de certa forma, escondido no fígado. E a gente também pode ver que a maioria dos fármacos vai atuar no estágio sanguíneo da doença, principalmente no estágio assexuado, e alguns vão atuar na fase de gametócito. E isso é relevante porque é justamente nessa fase do gametócito que a gente vai ter a transmissão da malária. Aqui eu botei uma imagem só para a gente ver um pouquinho do ciclo, né? Como eu disse, os gametócitos, que vai ser a fase de transmissão, os hipnozoítos, né? Que vai estar envolvido na forma latente da doença, os esporozoítos, que vão ser a forma ali mais primária da doença, enfim. A gente também tem os esquizones, que alguns fármacos vão atuar, os trofozoítos, merozoítos. Começando com a cloroquina, que é muito relevante, que ela é muito utilizada. Ela, infelizmente, já não tem mais utilidade no Plasmodium falciparum, por causa de uma resistência que esse tipo de parasita vai ter. Então, ela realmente não funciona. E em alguns lugares também vai ter uma resistência no P-Vivax, mas não é em todos os lugares. Então, em alguns lugares vai ter ainda a utilização da cloroquina para o P-Vivax. Isso acontece por causa de um efluxo do fármaco. Então, muitas vezes o fármaco chega até a entrar no vácuo alimentar do plasmódio, mas ele vai acabar sendo meio que regurgitado para fora. E aí o fármaco não vai ter o efeito esperado. A cloroquina é uma base fraca, ela vai entrar no vácuo que é ácido, vai se ligar a ferroprotoporfirina 9 e vai impedir que ela vire a hemozoína, que é justamente o que caracteriza a malária. E por não chegar a virar hemozoína, a ferroprotoporfirina 9 em altas quantidades vai ser muito tóxica, e isso vai fazer com que o parasita morra. Ela tem alguns efeitos adversos, apesar de ser bem tolerada, que vai ser náusea, vômitos, dor abdominal, cefaleia, anorexia, aturvação da visão e, bem raro assim, em alguns casos, a urticária. Também pode acontecer de hemólise, comprometimento auditivo, confusão, psicose, convulsões, granulocitose, dermatite esfoliativa, alopecia, embranquecimento dos cabelos, hipotensão e alterações no ECG, que é bem raro, mas pode acontecer. Em geral, ela pode ser metabolizada no fígado, uma porcentagem mais ou menos de 30%, e uma porcentagem de mais ou menos 70% vai ser eliminada de maneira inalterada pela urina. E, por último, é importante saber que a cloroquina tem uma meia-vida bem longa, diferente de alguns fármacos que a gente vai ver mais pra frente. A gente também tem os isômeros da cloroquina, como a quinina e a quinidina. Elas vão ser derivadas da árvore cinchona, e esse nome vai resultar no nome dos efeitos adversos muito comuns desses dois fármacos, que é o cinchonismo, que vai ser caracterizado por zumbido, surdez, cefaleias, náuseas, vômitos e distúrbios visuais. Eles podem ser usados, mas em geral a cloroquina é preferida porque ela é mais potente e vai ser menos tóxica. Além disso, eles podem causar até mesmo hipoglicemia, o que é um pouco raro, mas pode acontecer. A primaquina, ela é muito importante porque ela vai ser o principal fármaco e o único que vai realmente combater a forma latente da malária. Ou seja, ela vai atuar ali inibindo e meio que matando mesmo os hipnozoítos, tanto do Plasmodium vivax quanto do Ovalli. Ela vai ter pouco ou nenhuma ação no estágio eritrocítico e ela não vai afetar os esporozoítos,
o que em geral é uma característica comum de todos os fármacos, que nenhum fármaco vai realmente atuar nesses esporozoitos. Além disso, ela possui uma ação gametocida, então ela vai evitar a transmissão dos 4 tipos, mas ela vai ser mais usada para evitar a transmissão do Plasmodium falciparum. Ela é usada sempre em combinação, e a etaquina e a tafenoquina são alguns análogos mais ativos da primaquina. Ela tem um mecanismo de ação um pouco incerto, mas ela vai, em geral, a gente sabe que ela vai interferir no funcionamento da ubiquinona e isso vai atrapalhar ali o transporte de elétrons na cadeia respiratória e vai causar um estresse oxidativo. Além disso, em pacientes que têm deficiência de G6PD, vai ser importante um monitoramento ali, porque apesar da primaquina poder causar um estresse oxidativo muito maior em um paciente que já está com estresse oxidativo, que nem os pacientes com deficiência de G6PD, ela continua sendo o principal fármaco usado nesses pacientes. Além disso, a gente pode encontrar como efeitos adversos náusea, cólica, cefaleia, leucopenia, granulocitose e arritmias. E também ela não vai ser recomendada para gestantes. A atovaquona, ela vai ter uma atividade um pouco parecida, similar no caso, com a primaquina, porque ela também vai atuar nas mitocôndrias do parasita e também vai ter a ver com o transporte de elétrons. Ela vai ser um análogo estrutural da ubiquinona e vai interromper a síntese de pirimidinas e, consequentemente, vai ter a morte do parasita por causa da síntese de pirimidinas, né, que vai dificultar a formação de material genético. Ela vai ser usada em combinação para evitar a resistência do parasita, tanto com doxiciclina, tanto com inibidor de síntese proteica, tanto com proganil, tanto com inibidor de hidrofolato redutase. E também não vai poder ser usado em gestantes. A gente tem os inibidores da síntese proteica, como a doxiciclina, que eu acabei de falar. Ela tem uma meia-vida longa. E a tetraciclina, que tem em comum se ligarem à subunidade dos ribossomos 30S. E dessa forma elas vão inibir a síntese proteica. A clindamicina também vai inibir a síntese proteica, mas ao invés de ligar a subunidade 30S, ela vai se ligar a 50S. Esses fármacos vão ser úteis contra o P. falciparum, que é resistente à cloroquina, e geralmente vão ser usados em combinação com artesunato, ou a quinina. A gente também vai ter os fármacos que atuam na síntese do folato, como a sulfadoxina e a dapsona, que vão inibir a dihidropteroato sintetase, e a pirimetamina e a proganil, que vão inibir a dihidrofolato redutase. As duas classes vão atuar em enzimas diferentes, mas vão ter como resultado comum inibir a síntese do folato. E elas vão ser ativas contra esquizontes, principalmente do P. falciparum, mas não contra os gametócitos. Então ela não vai ajudar ali na questão da transmissão. A sulfadoxina e a pirimetamina combinadas já foi usado por muito tempo, mas infelizmente com o tempo muitas cepas já adquiriram resistência, então ela está caindo cada vez mais em desuso. A gente também vai ter a artemisina, que vai ser a primeira opção de tratamento na P. falciparum, que é um tipo, a gente sabe, muito complicado de malária, que vai atuar principalmente no sistema nervoso central, então por isso ela requer um pouco mais de atenção. E como derivados da artemisina, a gente tem o artesunato, o arteméter e a dihidroartemisina. Eles vão afetar gametócitos, então eles vão ajudar no combate à transmissão. Eles também vão atuar nos trofozoítos e esquizontes. E, infelizmente, vai ter uma meia-vida curta. Mas, por ser a principal opção no P. falciparum, a gente acaba relevando essa característica, de certa forma, um pouco ruim. Ele vai ser sempre usado em combinação. Então, por exemplo,
pode ser usado o arteméter com a lumefantrina, que é o mais utilizado. A gente também pode ter o artesunato com a mefloquina e o artesunato com a amodiaquina. Aqui a gente vai ver agora a tabela de tratamento. Então, no tratamento da malária por P-Vivax ou P-Ovale, fora na questão do bebê, dos bebezinhos, até 11 meses a gente realmente vai ter o foco da combinação do arteméter com a lumefantrina, porque a primaquina não pode ser tão utilizada justamente porque os bebês eles vão ter um sistema antioxidante imaturo, então acaba que o arteméter ele vai ser um pouco menos agressivo para o corpo do bebê. Então, até 6 meses, somente arteméter com a lumefantrina. De 6 a 11 meses, a gente pode ter a união do arteméter e lumefantrina com a primaquina, mas em baixas doses. E a partir de 1 ano, a gente realmente vai ter a mudança ali no tratamento, que vai ser basicamente de cloroquina e a primaquina. E isso vai até a vida adulta e independente do peso. O que vai mudar vai ser somente a dose. No tratamento semanal para malária por P-Vivax em pessoas com deficiências de G6PD, que nem eu disse antes, apesar de ter a questão do estresse oxidativo, ainda assim a primaquina vai ser utilizada nessas pessoas e a única recomendação que se tem assim é realmente a questão do monitoramento. Tratamento de malária por P-Vivax ou P-Ovale em gestantes vai ser basicamente por cloroquina. E por último, o tratamento de malária por P. falciparum vai ser basicamente o arteméter e a lumefantrina com a primaquina. Por quê? Porque o arteméter com a lumefantrina eles vão ser muito úteis em várias fases da malária, porém ele não vai tratar a parte de hipnozoides, então pode ser que essa parte do ciclo fique um pouco prejudicada. E foi isso, gente. Espero que tenham gostado.